vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, espero que vocês estejam todos bem nessa manhã, que a graça do Senhor seja convosco, com a família, amém? Nós vamos falar de uma passagem que está em João 21 e nós vamos falar a respeito do versículo 3, quando Pedro retorna à pescaria, ele volta às velhas redes. João 21:3 diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Amém? Então quem disse para Pedro: nós vamos contigo? Outros discípulos, 7 discípulos de Jesus que estavam com ele. É interessante nós pensarmos que há 3 anos antes dessa passagem, foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor no momento em que eles estavam lavando as redes, eles eram pescadores, né? E eles estavam ali e Jesus chegou, conversou com eles e disse: de agora em diante tu serás pescadores de homens. Isso a gente vê em Lucas, essa passagem também, em Lucas 5, do versículo 10 ao 11. Pedro, ele foi testemunha de muitos milagres. Você já testemunhou algum? Você já viveu algum milagre? Pois é, Pedro tinha vivido muitos milagres, tinha testemunhado muitas coisas, inúmeras manifestações do amor. Ele tinha visto muitas pessoas serem saciadas pela palavra do Senhor. Ele viu milagres de cura física, de libertação, curas espirituais. Ele recebeu a autoridade do Senhor. Ele foi o único discípulo a andar sobre as águas. Mas agora, o que havia acontecido? Ele desanimou, ele voltou a pescar. O que tinha acontecido? O que aconteceu com Pedro? Será que está acontecendo com você também? Com algum de nós? Havia sido aquele homem que Jesus escolheu quando ele disse assim: Pedro,
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso está em Mateus 16, do 16 ao 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como após receber uma revelação dessa, ele desanimou? Por que ele desanimou? Pedro foi o primeiro a desistir. Foi o primeiro a voltar a fazer aquilo que ele estava acostumado. Ele deixou as coisas do Senhor para voltar para trás, para voltar ao que ele fazia antes, voltar às velhas redes. E ele disse, lá em João 21:3, eu vou pescar. Pedro estava realmente dizendo, eu simplesmente não aguento mais, eu não quero mais, chega. Você está assim? A compreensão que Pedro teve de Jesus, ela foi errada. Durante aqueles 3 anos ele conviveu, ele e os outros discípulos conviveram com Jesus e não tinham entendido ainda quais os propósitos de Deus. Logo após a sua ressurreição, Jesus encontrou 2 de seus discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam andando e conversando e falando das coisas que tinham acontecido. E Jesus se aproximou deles e perguntou de quem o que é que eles estavam falando. E eles disseram, contaram, mas tu não sabes? Tu é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Quando Jesus perguntou, é porque ele viu a tristeza no coração, no olhar deles. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas era necessário que eles abrissem a boca, que eles falassem, que eles dissessem, que eles colocassem para fora tudo aquilo que eles estavam sentindo, que eles dissessem o que estava no coração, na alma deles. Era isso que Jesus queria, que eles externassem. E eles assim fizeram. Eles dizem lá em Lucas 24:21, diz assim, a nossa esperança era que ele, Jesus, era quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Ou seja, e ele não voltou, ele não fez o que ele prometeu, porque no coração deles, eles achavam, eles tinham uma visão errada a respeito de Jesus, eles achavam e esperavam que Jesus fosse um líder revolucionário, político, eles achavam que Jesus pegaria a espada e lutaria por todos, que ele libertaria Israel pelo poder da espada. Cerca de 40 dias depois da ascensão de Jesus, eles voltaram a falar novamente a respeito disso. Está lá em Atos 1:6, eles falam assim, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Mesmo depois da ressurreição, eles ainda continuavam tendo uma visão errada a respeito de Jesus. Medo nas provações, isso normalmente acontece com o ser humano. Quando nós estamos passando momentos de prova, nós temos medo. Quando nós vivemos uma situação como nós estamos vivendo agora, nós temos medo. Porém, a nossa fé tem que estar baseada, nós temos que conhecer o nosso Senhor, saber quem Ele é, para afirmar a nossa fé nele e esperar dele, porque Ele é o único que vai fazer alguma coisa. Jesus havia alertado Pedro a respeito de algo que aconteceria com ele. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Isso está em João 13:38. Jesus alertou Pedro a respeito disso. Mesmo assim, Pedro achava que estava pronto. Ele conhecia, ele sabia, já tinha sido revelado para ele, pelo próprio Jesus, mas ele não deu crédito. Poucas horas antes, Pedro ousadamente havia sacado sua espada contra um grupo de soldados que vinham para prender Jesus. Agora Pedro estava sentado em meio aos guardas e em volta de uma fogueira no pátio, na casa do sacerdote Caifás. E uma empregada o reconheceu. Pedro temeu e depressa respondeu, mulher, eu nem conheço este homem. Havia começado a grande
tribulação, a grande provação de Pedro. E enquanto isso, Jesus estava diante dos seus acusadores. Um pouco depois, outra pessoa reconhece Pedro e ele rapidamente diz: homem, eu não sou um deles. Pela segunda vez. E finalmente, a terceira vez é reconhecido e ele nega de novo. Juro que não conheço esse homem, de quem vocês estão falando. E esta última vez ele estava já muito bravo. Pedro era sangue quente. Você é assim? Será que nós somos ou estamos desta forma? Porque deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de acreditar que Ele é Deus e que Ele faz milagres ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Apenas algumas horas antes, Pedro estava empunhando uma espada e se lançando para cima de uma série de soldados. E olha que ele não tinha a menor chance. Mas agora Pedro negava Jesus. E por 3 vezes. Não era mais nem a sombra daquele homem ousado. Agora ele estava acovardado, arrasado, amedrontado diante da situação, diante daquela provação. Quando nos sentimos inseguros, nós somos influenciáveis. No Lago da Galileia, Simão, Pedro e mais 7 dos 11 discípulos, isso está em João 21, 2, quando ele disse, vou pescar, esses discípulos disseram, nós também vamos pescar com você. Todos somos influenciáveis e os discípulos estavam dizendo com esta frase, nós também vamos com você, que se Pedro, que era o melhor de todos nós, o maior, o mais excelente entre nós, se ele desistiu, nós vamos ficar aqui esperando o quê? Não, nós vamos com ele. Nós estamos juntos com Pedro, mesmo que seja para a derrota. Temos uma péssima tendência de tomar para nós aquilo que é negativo nos outros. Não estamos imunes às coisas que nos cercam. Temos uma tendência pecaminosa. Por isso, a advertência de Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, versículo 38. Mas Pedro foi restaurado. Pedro e os discípulos, eles haviam recebido a maior revelação de todos os tempos. Jesus ressuscitou. O Senhor ressuscitou. No domingo eles estavam escondidos, com medo dos líderes judeus. E os discípulos haviam perdido a esperança naquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Pois viram quando ele caminhou para a morte. Agora, entre portas fechadas, Jesus aparece e diz que a paz seja convosco. Isso está em João 20, versículo 19. Sim, eles deveriam ficar em paz, pois seriam enviados, e Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse, recebam o Espírito Santo. Uma nova comissão, uma unção, o poder para vencer o pecado, uma revelação tremenda, demais para eles. Mas Pedro desistiu. O que tinha acontecido? Ele já havia falhado. Por conta do quê? Do seu orgulho, da sua autojustificação. Erramos. E agora? O que nós fazemos? Será que é isso que nós estamos pensando? Nós já erramos, não tem mais saída para nós. Era como se Pedro não quisesse correr o risco novamente. 3 anos ao lado de Jesus não havia entendido o seu ministério. A revelação da cruz
Pedro não podia aguentar. Era muita coisa. Pedro se abateu espiritualmente. O que fazer com aquilo que o Senhor tinha dado para ele? O que fazer com o dom que o Senhor te deu? Será que ele está aí guardadinho? Está fechadinho dentro de uma caixa? Suas ferramentas, será que elas estão enferrujadas? Como você está? Como você está aí? Você voltou às velhas redes? Você acha que jamais irá compreender as coisas de Deus? Que se esforça e se sente vencido? Medos, dúvidas, incertezas? Deus fala com os outros e não fala com você? Que apesar do seu jejum, da sua oração, leitura da palavra, você não tem visto nenhum progresso? E como Pedro pensa em buscar outra alternativa, vou pescar. Mas foi ali, diante das velhas redes, da antiga vida que Pedro tinha, que Jesus apareceu novamente. Jesus é atraído para as maiores necessidades, as dores, as angústias, os desânimos. Isso atrai Jesus. Por isso, ele foi até Pedro e aos seus discípulos. Eles necessitavam, eles estavam angustiados, estavam perdidos, estavam desanimados. Naquela praia onde pescavam, após um jantar, 7 discípulos mudos. E Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que aos outros? Isso está em João 21:15. Jesus não estava provocando Pedro. Ele não estava enfatizando o fato dele ter desistido. Pedro estava, na verdade, recebendo uma nova revelação, uma nova visão. Ele estava sendo incentivado a não desistir, a olhar o que estava acontecendo na sua vida. Por que ele estava voltando se ele conhecia o Senhor Jesus? E que revelação é esta que Pedro recebeu naquele momento? Força. Força para seguir Jesus. E essa força está no amor do Senhor, no amor pela vida, pelas vidas, pelas nossas almas. Acima de qualquer medo, de qualquer dúvida, de qualquer situação, o amor por Ele e não por aquilo que Ele pode fazer. Foi esse amor que foi revelado pelo Senhor naquele momento. Jesus fez 3 perguntas porque era necessário. Como Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele cada vez respondia: sim, Senhor, sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus acrescentava: toma conta das minhas ovelhas. Isso está em João 21, do 15 ao 17. O mestre não estava alertando para que ele vigiasse, nem lembrando para que ele vigiasse, para não negar novamente. Nem o incentivando para que orasse, pedindo forças para não desistir nunca mais. E menos ainda cobrando a leitura, para que ele conhecesse mais o Senhor. A ordem agora era: toma conta das minhas ovelhas. Jesus estava restaurando a vida de Pedro, e não somente isto. Ele estava o prevenindo para que ele não fechasse Jesus dentro de um guarda-roupa. Que ele não escondesse Jesus. Ele estava preparando Pedro para que ele declarasse Jesus, para que ele falasse do que ele viveu, para que ele testemunhasse. Então você não precisa necessariamente conhecer profundamente as coisas ou a palavra do Senhor. O que você precisa é abrir a sua boca e falar o que Deus fez na sua vida. Testemunhe de você mesmo, fale de você mesmo. Não tranque Jesus dentro de um guarda-roupa, não feche a porta, não esconda Ele. Ele tem e Ele necessita
que você fale do amor. É necessário que você fale do amor. É preciso que você fale do amor do Senhor, para que outras vidas o conheçam também. Muitas pessoas ouvem e leem a palavra do Senhor, mas é uma coisa superficial. Elas acham muito bonito, acham bem legal. Isso se torna até uma comparação com uma música bem romântica ou com um quadro muito bonito. Mas é só isso, não tem profundidade. Elas ouvem a palavra, porém não praticam. Não obedecem. Não tiram Deus do armário. Mas Pedro entendeu a mensagem. Transbordar o amor de Deus em sua vida, até que ele chegue a outras pessoas. Pedro abriu a porta e tirou Jesus do armário. Ele escancarou essa porta. E quando ela foi fechada, ele lembra que quando ela foi fechada, ela só trouxe mal sobre a sua vida, só trouxe tristeza, desespero. Será que Jesus está dessa forma, trancado, atrás da porta, fechado na nossa vida? Se me amas, esqueça os seus fracassos. Levante-se agora, abra a porta, volte para mim. Eu posso te restaurar. Jesus fala isso conosco nessa manhã. É possível recomeçar. Desista de viver nas suas falhas, nas suas dúvidas, nos seus medos, nos seus problemas. Foque no Senhor. Olhe para Jesus. Faça como Pedro. Lembra que Pedro andou sobre as águas, ele não tirava o olhar de Jesus, porém no momento que ele desviou o seu olhar, ele começou a afundar. E Pedro começa a recordar todas essas coisas. Eu conheço o Senhor, por que eu deixei isso acontecer comigo? Por que eu estou vivendo assim? Por conta das coisas que acontecem ao meu redor, eu tenho que olhar para o Senhor. Pare de se concentrar nas suas próprias coisas, naquilo que é próprio, naquilo que é só seu, aquilo que acontece com você. Comece a se doar. Olhe para o seu próximo, olhe para o seu vizinho. Pessoas estão do nosso lado, famintas, sedentas, muitas vezes dentro da nossa casa. E nós fazemos o quê? Guardamos Jesus dentro de nós, só para nós. Nós somos egoístas. Seja corajoso, não tenha medo, nem se deixe perturbar pelas coisas que estão acontecendo. A palavra de Deus diz, no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer no Senhor. Não se deixe perturbar pelo medo. Se me amas, invista suas forças na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Estou com você todos os dias da sua vida. É essa a palavra do Senhor para nós. É isso que o Senhor quer. Que nós compreendamos que Ele não nos deixou, Ele está conosco o tempo inteiro. Pode ser a pior luta, pode ser a menor luta, pode ser o maior problema, pode ser o menor problema. Você pode estar bem, você pode estar mal. O Senhor está com você. Ele está conosco, Ele não nos deixa. Amém? Eu gostaria de orar por você. Amado Pai, glorioso Senhor, nós te bendizemos, Senhor, pelo que o Senhor é, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações e te pedimos, Senhor, nos ajuda, Deus, a abandonar os velhos hábitos, Senhor, a abandonar as velhas redes, Senhor, e nos atentarmos a Ti, a Tua palavra, a Tua presença, ao Teu Espírito Santo. Que nós, Senhor, estejamos prontos para ouvir a Tua voz, abrir a nossa boca, Senhor, e falar do Teu amor, Senhor, para outras ovelhas. Que nós possamos, Senhor, apacentar as Tuas ovelhas, Senhor.
Nos ajuda, Deus, a perdoar as faltas do nosso irmão, as nossas faltas, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos enche, Senhor, da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a viver em santidade contigo, Pai. Nós queremos, Senhor, Te adorar nesta manhã e dizer que o Senhor é o único e suficiente Deus na nossa vida, Pai. Que nós não queremos viver uma vida, Senhor, olhando para trás, mas nós queremos viver uma vida nova contigo. Queremos, Senhor, ser restaurados e que o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, seja conosco e que ela nos faça, Senhor, falar de Ti, que nós possamos testemunhar, Senhor, o que o Senhor é e o que o Senhor já fez em nossas vidas, Pai, e o que o Senhor ainda há de fazer. Nós Te bendizemos, Deus, e Te louvamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Contribua com este ministério. Banco Bradesco, agência 0670, conta corrente 14865, dígito 2. Deus te abençoe grandemente.